Jian Xiaoyong foi traído e eliminado por sua ex-namorada durante Apocalipse. Seus melhores amigos também tiveram o mesmo destino, mas Jian ganhou mais uma chance e renasceu um mês antes do Apocalipse acontecer. Ele também recebeu um sistema que sempre o deixa um passo à frente dos outros. Agora o protagonista decide proteger seus amigos e destruir quem o traiu em sua vida anterior. A história já começa com nosso protagonista Jian Xiaoyong. Ele foi pendurado bem acima de uma gaiola cheia de zumbis sedentos. À sua frente é possível ver que sua ex-namorada está rindo e zombando dele. Ela lembrou que todos os seus amigos já foram eliminados e ele não precisava se preocupar porque logo se juntaria a eles. O protagonista escutou isso e não conseguia se perdoar por deixar isso acontecer. Jian se culpou por confiar nessa mulher e deixar ela entrar na vida dos seus amigos. Também, ele só queria uma chance de destruí-la. A ex-namorada ouviu isso e para ela todas as ameaças de Jian não eram nada assustadoras. A mulher responde que encontrou um namorado mais forte e mais rico, então mandou o atual acabar logo com Jian. O homem riu e disse à garota para apreciar a visão. Ele zombou de Jian enquanto agradecia por todos os seus suprimentos. Afinal, graças à sua generosidade eles poderiam viver confortavelmente por alguns meses. Então o homem apertou um botão e nosso protagonista caiu direto na gaiola de zumbis. Para essas criaturas insanas a carne fresca era a única coisa que eles desejavam neste mundo. Jian caiu na jaula amarrado e não foi possível se defender. Ele só conseguia gritar de dor e prometeu que faria tudo diferente se tivesse uma segunda chance de viver. Primeiro faria sua ex-namorada Kui Jing e o amante pagarem pelo que haviam feito. Depois dessas palavras tudo ficou escuro para nosso menino e de repente ele acordou ouvindo a voz desagradável de Kui. Sua ex-namorada queria saber por que ele ainda não havia colocado o nome dela nas escrituras da casa. Kui questiona irritada se Jian não a ama. Nesse momento nosso garoto estava suando e tentou entender o que estava acontecendo. Ele presumiu rapidamente que tinha renascido antes do apocalipse acontecer. Jian logo lembrou que na vida passada foi enganado por Kui. Ela roubou a herança que seus pais lhe deixaram e o deixou sem teto. Depois disso o apocalipse começou e uma catástrofe global transformou as pessoas em zumbis. Jian só sobreviveu graças à ajuda de seus amigos e juntos construíram uma zona segura. Graças a bons suprimentos eles puderam morar lá por meses. Foi quando Kui apareceu novamente fingindo estar desesperada procurando um abrigo. O protagonista infelizmente caiu na sua lábia sem saber que na verdade ela tinha sido enviada por um grupo inimigo. Na noite seguinte Kui abriu os portões da zona segura para os inimigos entrarem. Agora voltando ao momento atual, essa mesma mulher traidora exigiu 400 mil yuan para casar com Jian. Além da casa ele tinha que pagar esse valor. Kui continuou se comportando da mesma forma, confiante que o protagonista estava apaixonado por sua beleza e não conseguia ver seu caráter podre. Mas desta vez tudo ia ser diferente. Jian disse a si mesmo que não vai deixar essa coisa maligna ter controle sobre ele. Nesse momento Kui diz que dará uma semana para Jian fazer o que ela exigia. Caso contrário, o casamento seria cancelado. De repente nosso garoto a expulsou de casa e disse que entendia. A traidora não estava acostumada com essa atitude e não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela sempre viu Jian como seu servo e temia que ele tivesse mudado. Enquanto isso o protagonista trancou a porta do apartamento e resolveu verificar a data no computador. Ele viu que faltava apenas um mês para o apocalipse começar e decidiu que tinha que começar a se preparar imediatamente, ou então seria tarde demais. De repente nosso garoto é surpreendido com uma notificação. Parecia algum tipo de jogo. Jian recebeu uma missão do sistema chamada Preparação para o Apocalipse. Para completar a tarefa ele precisava possuir um pedaço de terra e preparar um estoque anual de suprimentos. A missão vale 10 pontos e o protagonista pode trocar por recompensas na loja do sistema. Nesse momento nosso herói ficou agradavelmente surpreso com esse bônus e foi verificar o que poderia ser comprado na loja do sistema. Ele logo notou que havia caixas de saque e algumas poções para melhorar a força física, mas apesar de tudo isso nosso herói foi distraído com seu estômago roncando e exigindo uma refeição adequada. Jian quase esqueceu que em sua vida anterior ele estava economizando cada centavo para dar o dinheiro à sua noiva traidora, o que o deixou desnutrido, mas agora ele decide que não vai economizar. O protagonista lembra que em um mês os zumbis estariam em toda parte desde que haja boa comida disponível ele pretende aproveitá-la. Poucas horas depois uma entrega chegou. Se fosse antigamente Jian nunca teria se permitido comprar num restaurante lendário com 3 estrelas Michelin. Agora ele começa provando a carne de porco assada que custa 300 yuans.
O protagonista achou bom demais para ser verdade e entrou no modo devorador de comida. Seu apetite era muito bom e ele já estava quase terminando. Nesse exato momento o telefone tocou e quem estava ligando era uma amiga de Kui. Ela se chamava Uenshuya. Nosso garoto atendeu. O telefone imediatamente se arrependeu. Um grito veio imediatamente do celular e a garota exigiu uma explicação para ele ter tratado sua amiga mal. Shuya diz que Kui só queria receber sua propriedade como prova de amor. A garota acrescenta que Jian falhou no teste, mas ainda pode ganhar o perdão da noiva se ele trouxer as escrituras da casa e 1 milhão em dinheiro. Shui acrescenta que tentará ajudá-lo a convencer Kui de que foi apenas um mal-entendido, depois de um discurso tão longo nosso herói simplesmente perdeu a paciência. Ele grita perguntando quem Shuya pensa que é para testá-lo e em seguida manda a garota se ferrar. Shuya tentou se opor e o protagonista encerrou a ligação na cara dela. Ele já estava farto dessas garotas famintas por dinheiro e não se importava com elas. Agora o mais importante era encontrar e comprar um terreno adequado para concluir a missão. Jian também pretende construir uma fortaleza forte que seria fácil de defender e também perto de uma fonte de água. Na manhã seguinte o protagonista chegou à agência imobiliária e foi imediatamente recebido por um consultor. A mulher perguntou se ele tinha vindo para alugar ou comprar uma casa. Jian respondeu que não era nenhum dos dois. Na verdade ele estava aqui para algo mais valioso. Logo um gerente de vendas de imóveis veio atrás deles e ordenou que Xiao Ning ajudasse a carregar as caixas. Ning tentou explicar ao gerente Zhu que tinha um cliente, mas não adiantava porque o gerente não via-o protagonista como um cliente. Ele até repreendeu a garota por esquecer tudo o que ele ensinou e disse que ela não pode ser uma corretora de imóveis sem talento. Então o homem a mandou trabalhar nos fundos. Ning ainda queria atender o protagonista, mas Ju disse que um perdedor falido com roupas baratas provavelmente não pode nem comprar um banheiro. Ele não deve nem ser chamado de cliente. Essa atitude arrogante irritou Jian e ele pediu para Ju repetir o que ele acabou de dizer. Nosso garoto questionou como ele ousa desprezar os outros. O gerente não pretendia recuar e, confiante em seu poder, declarou que era um homem que despreza os cães como nosso herói. Ele acrescentou que faria uma transmissão ao vivo comendo dejetos se o protagonista pudesse comprar pelo menos um banheiro. Um olhar de Jian foi o suficiente para perceber que o gerente logo se arrependeria de suas palavras. Ele o aconselhou a ter certeza de que faria isso. Em seguida, nosso herói tira um cartão da roupa dizendo que não veio aqui hoje para alugar ou vender uma casa. Na verdade, ele quer comprar um terreno. Todos os clientes ao seu redor ficaram chocados porque foi a primeira vez que viram alguém rico o suficiente para comprar terras. Nesse caso, a senhorita Ning o convidou a se sentar para que ela pudesse lhe dar uma introdução detalhada. O gerente Ju assistiu a tudo isso com os dentes cerrados, confiante de que qualquer um poderia falar, mas o importante é a hora do pagamento. E o homem não acreditava que o protagonista seria capaz de pagar. Nesse momento Ning mostra ao nosso herói todos os pedaços de terra disponíveis para compra. Ele podia vê-los enquanto ela explicava tudo, mas para o nosso herói nada disso era necessário porque ele sabia exatamente o que queria. Jian decide nomear suas exigências e deixá-la ver se eles têm algo adequado. Ele fala que quer que a terra fique perto de montanhas e água, de preferência com água corrente. Seria ideal ter fábricas ou grandes edifícios no terreno. Ning respondeu que precisava de um pouco de tempo para verificar, mas então o gerente Ju veio novamente e lembrou de um pedaço de terra que se encaixava em todos os requisitos e estava localizado no Distrito Leste. Mas Ning achou que era uma má ideia porque esse lugar ficava na cidade do chá. Havia muitas fábricas inacabadas e projetos pendentes lá. Então Ning disse que essa propriedade não podia ser vendida aos clientes. O gerente Ju não pensava assim e ele começou a dizer que esse perdedor estava dando exigências altas porque não tinha dinheiro para comprar terras. Provavelmente ele só queria causar problemas. Nesse momento o protagonista diz a Nin que realmente não importava onde a terra estava localizada contanto que atendesse às suas necessidades. Fábricas incompletas também não eram um problema. Na verdade ele achava que era uma vantagem. Depois de olhar para os detalhes, nosso herói decidiu que era exatamente o que ele precisava. Com arame farpado este lugar seria fácil de defender e fábricas inacabadas economizariam muito dinheiro e tempo na construção. Então ele concordou em comprar este terreno e estava pronto para assinar o contrato. Nin ficou chocada porque ela não podia acreditar que alguém em sã consciência iria comprar esta terra com fábricas inacabadas. Mas ainda assim o protagonista permaneceu firme e até pediu que ela fizesse isso rapidamente porque alguém aqui não podia esperar para comer cocô fresco. Nesse momento o gerente Ju segurou
cheque em suas mãos e não conseguia acreditar que fosse possível. O protagonista conseguiu pagar 30 mil por um terreno com fábricas abandonadas. Isso era uma loucura para ele. Jean logo lembrou que havia feito o pagamento e agora era a vez dele cumprir o que prometeu. Nosso garoto acrescenta que enviará uma doação para ele no super chat da transmissão. Os outros clientes começaram a encorajar o gerente a se apressar porque já haviam iniciado a transmissão. Logo o sistema notificou que Jean completou a primeira etapa da tarefa e era hora de concluir a segunda. Nosso garoto gastou todo o dinheiro para comprar a terra e agora precisava descobrir como conseguir dinheiro para acumular suprimentos. Nesse momento ele estava saindo da agência imobiliária quando foi reconhecido por um velho conhecido. Para quem não lembra, esse era o homem que futuramente se tornaria amante da namorada de Jian. Ele se chamava Li Shuxiong e também foi o responsável pelo fim do prota. Nesse momento Xiong se perguntou o que nosso herói estava fazendo aqui. Logo todas essas perguntas voaram de sua cabeça quando ele viu o que estava acontecendo lá dentro. A equipe e os clientes estavam forçando o gerente Ju a cumprir sua promessa enquanto ele pedia desesperadamente por ajuda. Enquanto isso, Kui estava pintando as unhas e curtindo a vida despreocupada, até que ela recebeu um telefonema de Xiong. O cara perguntou se ela sabia que o protagonista tinha vindo à imobiliária para comprar um terreno. Claro que ela não sabia e ficou chocada perguntando onde ele conseguiu tanto dinheiro. Xiong esclareceu que Jian pagou ao todo 30 mil, provavelmente o dinheiro que ele economizou para dar a ela pelo casamento. Ao escutar isso, a garota ficou furiosa dizendo que Jian gastou seu dinheiro. Xiong a aconselhou a se acalmar e não ficar brava. Ele diz para ela ir encontrar o namorado e perguntar o que estava acontecendo. No momento, a garota estava cega de raiva e xingou o protagonista de todos os nomes possíveis. Obviamente foi uma mentira e nosso herói foi para a cama cedo ontem à noite e não fez nada parecido, mas não adiantava discutir mais porque ele sabia que o velho queria sua casa, então fingiu que estava farto e desistiu. Mas agora o personagem principal mudou de ideia e estava pronto para vender a casa, até porque ele precisa de dinheiro para o apocalipse. O velho não podia acreditar no que ouviu, mas Jian diz que tem uma condição. Ele quer ficar morando na casa por mais 6 meses até encontrar um novo lugar para morar. Além disso, o velho deve transferir 5 milhões para sua conta agora mesmo para que ele possa pagar o depósito da nova casa. Se o velho não concordar com essa condição, ele pode esquecer o acordo. O velho Li não podia deixar isso escapar e concordou, mas exigiu assinar o contrato para que Jian não mudasse de ideia mais tarde. Isso não foi problema para o nosso herói porque esse velho vai bater as botas logo quando o apocalipse começar. Depois de algum tempo, o protagonista estava contando quanto ele já tinha. Lee transferiu 5 milhões. Com mais alguns empréstimos do banco, ele coletou 8 milhões. Agora é hora de completar a segunda tarefa e receber a recompensa. Jian acreditava que o maior supermercado era perfeito para essa tarefa e logo foi até lá. Então ele começou a estocar rapidamente os suprimentos. As pessoas ao seu redor olhavam para ele como se ele fosse mentalmente instável. Jian não ligou e arrastou um monte de carrinhos de supermercado para o caixa. As pessoas ao seu redor ainda não entendiam por que ele estava comprando tantas coisas. Eles riram como se ele fosse apenas mais um tolo que acreditava em rumores sobre o apocalipse e o fim do mundo, mas suas conversas não significavam nada e o mais importante para o protagonista foi que ele completou a tarefa do sistema e recebeu 10 pontos. Entre todas as opções disponíveis na loja do sistema, a caixa de suprimento era o mais adequada. Jian não hesitou em aproveitar esta oportunidade e decidiu gastar todos os pontos disponíveis nesta caixa. A compra foi bem-sucedida e ele recebeu esta caixa misteriosa. Depois de abrir, ele recebeu um anel espacial de nível 1 que lhe permitiu usar seu próprio subespaço de 500 metros cúbicos. Dentro o espaço-tempo fica parado permitindo que os itens não estragassem. Este foi um ganho incrivelmente bem-sucedido. Havia uma razão pela qual nosso herói tinha um bom pressentimento sobre esta caixa. O fato de que o tempo para dentro do subespaço significava que ele poderia até armazenar alimentos frescos dentro e nunca estragaria. Junto com o novo item, o protagonista também recebeu uma nova missão: 10 anos de sustento de suprimentos. Ao concluiu, era possível obter 20 pontos. De repente, nosso herói foi chamado pelo chefe de segurança do supermercado. O homem recebeu a notícia de que algum cara maluco estava causando problemas. Acontece que esse cara conhecia Jian. O nome do chefe de segurança era Yang Tong e ele frequentou a mesma escola que nosso herói. Tong era o subordinado de um valentão local que intimidava os fracos e temia os fortes. No passado, ele havia extorquido dinheiro de estudantes do ensino médio para seu chefe, o
Protagonista tinha conflitos frequentes com ele até hoje e não esperava encontrá-lo aqui. Nesse momento tão exigiu que nosso herói colocasse todas essas coisas de volta. Caso contrário ele não seria gentil. Jean respondeu que Tão ainda não havia mudado e continuava intimidando os fracos. Mas ele explica que é um cliente e aqui o cliente está sempre certo. Em seguida nosso garoto questionou se é realmente assim que os clientes são tratados. Tão exigiu que Jean pagasse pelos itens agora. Depois de uma hora todos os caixas do supermercado finalmente calcularam o preço de todos os itens, todo deu um total de 56.000 yuans. Tão imediatamente exigiu o pagamento e nosso herói não hesitou em usar seu cartão de crédito. A transação foi bem sucedida e o chefe de segurança ficou chocado. Ele se virou e estava prestes a sair aceitando sua derrota quando Jean ordenou que ele esperasse. Tão não percebeu o que estava acontecendo. Então Jean disse que o cara tinha sido rude e agora ele queria um pedido público de desculpas, ou então ele devolveria todos aqueles itens. O chefe de segurança pensou que o protagonista havia ido longe demais e estava apenas procurando problemas, mas havia muitas testemunhas por perto e eles apoiaram totalmente nosso herói. Além de terem gravado tudo em vídeo e ameaçaram Tão dizendo que ia torná-lo famoso em toda a internet se ele não se desculpasse, nosso garoto também prometeu que se o pedido de desculpas fosse sincero o suficiente ele compraria as mercadorias aqui 10 vezes mais. Tão não acreditou nele, então o protagonista resolveu mostrar quanto ele tinha no cartão. O valentão foi surpreendido ao ver que Jean tinha 7 milhões na conta. Nosso herói só exigiu um pedido de desculpas e então ele continuaria comprando. O chefe de segurança lutava com seu orgulho, mas a pressão era muito alta e ele desistiu, então se desculpou. Jean o aconselhou a não ser assim no futuro porque você nunca sabe como a situação vai acabar, tão logo. Perguntou por que nosso herói comprou tantas coisas. Jean respondeu que estava planejando um grande negócio. Nesse caso Tão sabia o que oferecer. Os itens neste armazém do supermercado não eram suficientes e se o protagonista quisesse fazer um grande negócio ele deveria ter encontrado um atacadista. Tão pergunta se o protagonista se lembra de Zan Sandys e acrescenta que ele tem um negócio de atacado agora. O cara imediatamente ligou para o amigo e disse alegremente que havia encontrado um grande cliente. Jean percebeu que algumas pessoas nunca mudam e esses dois valentões ainda trabalham juntos. Ele só podia se perguntar o quanto eles estavam roubando do supermercado. Depois de algum tempo eles chegaram juntos ao armazém atacadista. Um carro caro dirigiu até eles de forma bastante descuidada, e desceu do carro e não reconheceu nosso herói imediatamente. Tão teve que lembrar que eles já frequentaram o ensino fundamental e médio juntos. Mesmo assim Zi teve dificuldade em lembrar quem era o protagonista no início. Mas depois de pensar um pouco ele finalmente se lembrou e disse que Jean era exatamente aquele cara com um pouco de coragem, e deu uma olhada em seu ex-colega de classe e não gostou nada das roupas baratas que o prota usava. O cara deixa claro que desprezava as pessoas que fingiam ser ricas quando não eram. Ele já havia feito uma conclusão sobre nosso herói com base em suas roupas, então imediatamente se virou para Tão dizendo que ia lhe ensinar uma lição por trazer um cliente tão inútil e desperdiçar seu tempo. Zi logo acertou um chute na busanfa de Tão e disse a ele para pensar melhor da próxima vez. Tão tentou se manter firme garantindo que Jean era realmente rico, mas Zi respondeu que não podia acreditar nisso. Afinal ele estava neste negócio há anos e poderia identificar quem era rico e quem não era. O protagonista percebeu que algumas pessoas nunca mudam e chamou Zi de analfabeto que despreza as pessoas. Zi imediatamente o agarrou e exigiu que ele repetisse o que acabou de dizer. Nosso herói não tinha medo dele e repetiu que o cara desprezava as pessoas. Na verdade não era isso que ofendia. O que deixava Zi irritado foi o fato do nosso herói tê-lo chamado de analfabeto. O protagonista ficou chocado e perguntou se então para ele era tranquilo desprezar os outros. Tão interveio na conversa e aconselhou nosso herói a não tocar no ponto sensível de Zi porque ele realmente é analfabeto. Então odeia ser chamado assim. Nesse momento Tão recebeu outro chute. Disse. O homem estava com raiva e disse que Jean ia ser espancado se não comprasse pelo menos um caminhão cheio de mercadorias. Nosso herói ficou mais do que satisfeito com isso. Ele ordenou que Zi o soltasse e passasse o número da conta. Em apenas um momento a expressão de raiva no rosto de Zi mudou para uma expressão surpresa. Ele ficou chocado ao ver que o protagonista transferiu 1 milhão para sua conta. De acordo com nosso herói era apenas um depósito e ele tinha planos de comprar 5 milhões de mercadorias. Zi logo perguntou que tipo de bens ele precisava. Jean respondeu que precisava de óleo, arroz, sal, salgadinhos e bebidas. Nesse momento um sorriso apareceu no rosto de Zi e ele lembrou que tinha acabado de receber um lote de comida quase vencida.
Esta era a oportunidade perfeita para despachar para Jian. Minutos depois eles chegam ao armazém de comida e ofereceu ao nosso herói a retirada de todo esse lote com um desconto de 10% sobre o preço original de atacado. A oferta foi ótima, mas nosso protagonista sabia que Zi não lhe venderia comida a um preço tão barato, então a primeira coisa que ele decidiu fazer foi verificar a validade da comida. Era uma armadilha como Jian suspeitava, embora a embalagem parecesse nova, a comida estava quase vencida. Zi não esperava que nosso herói descobrisse seu plano tão rapidamente e imediatamente lhe ofereceu um desconto de até 50%, mas nosso herói não ficou satisfeito com esse acordo. Com esses 5 milhões ele pretendia comprar comida da mais alta qualidade. No entanto, o protagonista também tinha planos para este produto quase vencido, então ele disse a Zi que estava disposto a ficar com os produtos pela metade do preço, mas com a condição de que o pagamento fosse feito em um mês. Zi ficou incrédulo com essas palavras. Então, Jian respondeu que prometeria sua casa. O cara estava confuso porque não entendia por que o prota precisava da comida quase vencida, e não suspeitava que em um mês qualquer pessoa daria tudo o que tinha até mesmo por comida vencida. Obviamente nosso garoto não ia contar sobre o apocalipse e não pretendia entrar em detalhes, então só disse a Zi para entregar a mercadoria a ele no endereço certo. De repente alguém ligou para o nosso herói para falar sobre a venda de uma casa. Jian rapidamente se despediu dos caras e saiu. O comprador estava pronto para pagar 400 mil de entrada e dar 3 meses para o protagonista sair. Tudo estava indo tão bem que deixou nosso herói um pouco cauteloso. Ele perguntou ao velho por que ele estava com tanta pressa. Então o homem respondeu que sua neta estava prestes a mudar de escola e precisava de um lugar para morar. Além disso, Jian foi o único a vender a casa no bairro. Nosso garoto pergunta se o homem não tem medo de dar todas essas informações, já que ele podia querer aumentar o preço da casa. O velho percebeu seu erro e em pânico começou a implorar ao nosso herói para não fazer isso, pois eram todas as suas economias. Nosso garoto respondeu que não era um canalha que se aproveitava da bondade de pessoas inocentes, então assinou o contrato. O velho estava incrivelmente feliz porque agora sua neta tinha um lugar para morar. Ele até se desculpou com Jian por distraí-lo de seu trabalho. Nosso garoto percebeu o quão gentil o velho era e sentiu que ele e sua neta não durariam um mês no apocalipse. Antes de sair, Jian pediu seu endereço atual. Depois de um tempo, o protagonista chegou no seu terreno, onde o trabalho estava em pleno andamento. Depois de dizer ali que o pagamento seria transferido em breve, ele perguntou sobre o progresso. Quase 80% da construção havia sido concluída. Lee acrescenta que a proteção e a espessura das paredes eram exatamente como ele havia pedido. O armazém já estava pronto e podia ser usado. Esta foi uma ótima notícia para nosso garoto e ele imediatamente ligou para Zi trazer os suprimentos. Depois de algum tempo o armazém começou a se encher de recursos. Logo a noite chegou e assim que os trabalhadores foram embora, nosso herói pôde finalmente avaliar o trabalho realizado. Tudo tinha corrido de acordo com seu plano. Ao mesmo tempo o sistema enviou uma notificação de que ele havia concluído com êxito a tarefa para e recebeu 20 pontos. Jian imediatamente abriu a loja do sistema e viu que havia uma nova caixa com habilidade desperta. Isso significava que ele poderia obter habilidades sobrenaturais antes do início do apocalipse. Jian comprou uma caixa sem pensar duas vezes, então assim que abriu a caixa obteve uma habilidade de nível 1 chamada Olho da Mente. Agora ele pode detectar se a outra parte tem hostilidade. Jian ficou feliz porque em sua opinião essa era uma das habilidades mais úteis nos estágios iniciais do apocalipse. O sistema não parecia querer que nosso herói relaxasse e logo lhe enviou outra tarefa. Desta vez ele precisava obter armas, muitas armas. O protagonista não se importou, pois era exatamente isso que ele pretendia fazer. Um tempo depois, Jian se viu no mercado negro noturno. Andando por aí ele podia ouvir as pechinchas incessantes e os ruídos desagradáveis de clientes e vendedores tentando conseguir melhores negócios para si mesmos. Havia golpistas em todos os lugares. De repente algo pegou nosso herói desprevenido. Ele viu com o canto do olho um homem familiar. Era o amante de sua ex-namorada. Nesse momento Xiong estava tentando agressivamente reduzir o preço de algumas joias falsas. Jian não esperava encontrar esse cara esta noite, mas fazia sentido que Xiong estivesse procurando pulseiras de jade falsas porque Kui era realmente burro o suficiente para ser enganada por esses presentes. Nosso garoto decidiu esquecer isso e foi atrás dos seus itens. A poucos metros de distância ele finalmente encontrou uma barraca vendendo alguns produtos promissores. Lâminas afiadas estavam alinhadas no chão, cada uma mais letal que a anterior. Um sorriso surgiu em seu rosto assim que ele colocou os olhos naquelas
Lâminas afiadas. Jian diz a si mesmo que finalmente encontrou o que estava procurando. Ele se agacha na frente do vendedor e pergunta se eles vendiam alguma coisa dura. O homem que parecia um militar não entendeu suas mensagens enigmáticas e jogou um amolador de facas para ele, dizendo ao jovem para amolar as lâminas se ele achar que nenhuma dessas facas era dura o suficiente. O protagonista respondeu que definitivamente não era duro o suficiente e acrescentou que precisava de algo mais difícil. O vendedor percebeu o que Jian queria e questionou se ele estava atrás de problemas. A irritação do homem foi interrompida pelo som de sua notificação. Jian havia transferido 200 mil para sua conta bancária na frente dele. Ele mostrou o recibo provando que era um comprador sério. O vendedor foi finalmente convencido e chamou um de seus homens para vir e vigiar a barraca enquanto ele cuidava de negócios. Sua atitude em relação a Jian mudou e ele educadamente levou nosso garoto para outro prédio, pois falar do lado de fora poderia ser um pouco inconveniente. Eles não tiveram problemas para entrar no prédio ao lado da loja. O vendedor agora estava tentando vender armas para alvos pequenos que custam 2.000 e a munição seria barata. Nosso menino recusou imediatamente. Isso alimentou um pouco o espírito competitivo do vendedor e ele pegou uma réplica de revólver que custa 5.000 e a munição sairia 5 yuan. O protagonista responde que esse lixo não despertou seu interesse. Ele lembra que já pagou antecipadamente 200 mil e esse tipo de coisa não é muito apropriada para o valor. O vendedor ficou confuso com a menção de pré-pagamento e perguntou o que ele queria dizer com isso. Jian proclamou que a transferência inicial anterior era apenas um pré-pagamento de 10% porque na verdade ele queria comprar 2 milhões em armamentos. O vendedor estava ficando um pouco preocupado com essa misteriosa filiação de compradores, mas sentindo que Jian estava falando sério, ele respeitosamente pediu que esperasse apenas um momento. O cara correu freneticamente e girou a fechadura da entrada apenas por segurança. Ele também deu uma olhada rápida na área pela janela. Então se virou para Jian e afirmou que o garoto veio para a pessoa certa. Se aproximando, ele sussurrou que havia lidado com esse assunto e tudo o que precisava era de um endereço. Depois eles prosseguiriam com a transação à meia-noite depois de amanhã. O vendedor acrescenta que o protagonista não deve esquecer o dinheiro. Depois de algum tempo eles fecharam um acordo e Jian saiu do prédio. Infelizmente nesse momento ele teve o azar de esbarrar com Xiong. O cara irritante comentou sobre esse encontro inesperado em um mercado negro. Ele diz que isso explica o fato de Jian ter gastado tanto ultimamente e ter esquecido a namorada. O cara presumiu que nosso garoto estava vendendo tudo e resolveu viver confortavelmente. Jian ouviu tudo isso e decidiu não se incomodar com todas as palavras sem sentido desse gordo. Ele logo pensou que seria mais prático apenas experimentar sua habilidade recém-adquirida. Abrindo os olhos de sua mente, uma aura imperceptível iluminou seu olhar. Agora o protagonista podia ver um indicador de rosto feliz no topo da cabeça do vendedor e um zangado na cabeça de Xiong. Essa era uma habilidade muito útil e ele esperava experimentar mais. Nesse momento Jian comentou que comprar produtos falsificados e de segunda mão para enganar aquela garota também era ser um lixo de segunda mão. Mas fazia sentido que ela valesse isso. Ouvir isso deixou o gordo ainda mais irritado. O vendedor interveio vendo o conflito e perguntou a seu novo cliente se o gordo estava incomodando ele. Xiaoan, o protagonista, rotulou Xiong como um inimigo. O vendedor imediatamente garantiu a seu novo irmão que ele e sua equipe ensinariam uma lição ao homem. Jian pediu para não ir muito longe pois ele tinha outros planos para Xiong no futuro. Nesse momento o gordo olhou para um grupo de bandidos bem construídos vindo atrás dele e começou a enlouquecer tropeçando em suas próprias palavras. O vendedor disse que não ia conversar com um pedaço de lixo e logo puxou um bastão. Os meninos fizeram um trabalho rápido com Xiong e o deixaram espancado no meio da estrada escura. Havia marcas de sapatos por todo o seu terno branco e ele prometeu que Jian ia ter o que merecia. Este evento apenas fortaleceu sua aversão pelo nosso garoto. 2 dias depois as armas chegaram ao armazém. Jian olhou para as caixas e disse era exatamente o que ele queria. A chegada dos armamentos sinalizou o sucesso de sua tarefa e o protagonista recebeu no total 20 pontos de sistema. Dentro das caixas havia todo tipo de arma que você pode imaginar. Por alguma razão o sistema também adicionou uma recompensa bônus e ele ganhou uma poção de aprimoramento físico. Jian ficou muito satisfeito com a queda inesperada desse bônus com a classificação mais 2. Era até o dobro da eficácia do que estava na loja do sistema. Sem perder mais um segundo ele tomou a poção na veia. Inicialmente o protagonista estava esperando apenas uma pequena picada, mas a poção percorria sua corrente sanguínea e se tornou um processo agonizante.
Mas deu certo e Jian conseguiu um aumento de 40% em seu poder geral. Ele gostou do resultado e resolveu abrir a loja do sistema. Seu olhar se fixou na outra poção de aprimoramento físico listada lá. Nosso garoto decide que vai maximizar sua força. Pouco tempo depois sua pontuação física finalmente chegou a 8. Ele era praticamente 60% mais forte do que um homem comum e estava ansioso para testar isso. Então surgiu a ideia de testar em algumas barras de ferro soltas espalhadas pelo armazém. Jian pegou uma das barras de ferro usadas para reforçar edifícios e a jogou no ar. Em seguida começou a chutá-lo o mais rápido e forte que pôde. Seu ataque dobrou a barra de forma bastante perceptível e o impulso continuou com o bastão. Voando direto para a parede próxima, o chute de Jian foi poderoso o suficiente para fazer um amassado decente em uma parede. Ele percebeu que com sua força atual suas próprias mãos são praticamente armas. Agora ele se sentiria confortável enfrentando um apocalipse. Quanto às armas que acabou de adquirir, mantê-las ao ar livre seria uma jogada estúpida, então seria melhor armazená-las no anel espacial por segurança. Nesse momento o protagonista apenas apontou seu anel mágico para o conteúdo do caminhão e eles foram prontamente absorvidos. Jian diz que se tudo prosseguir como ele se lembra, depois de amanhã será o primeiro dia do apocalipse. Ele não tem muito tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Por algum motivo o protagonista não conseguia descartar a imagem daquele velho implorando para comprar sua casa usando uma quantia modesta de dinheiro suado. Logo passou inúmeros cenários de traição em sua mente, mas ignorar a situação dos infelizes nunca foi seu estilo. Então Jian pensou que talvez pudesse enviar alguns suprimentos essenciais para o velho. Isso é o mínimo que ele poderia fazer para ajudar as chances de sobrevivência do homem e de sua neta. No dia seguinte, Jian dirigiu até um prédio de apartamentos degradado. Ele diz que encontrar este lugar sem GPS teria sido impossível. Vendo que o velho estava alugando em um lugar tão barato e sem elevador, era evidente que ele não estava bem. A casa dele ficava no último andar e assim que o protagonista bateu na porta, de repente percebeu que deveria tirar os suprimentos de seu anel de armazenamento ou ele teria dificuldade em explicar de onde eles vieram. Nesse momento, caixas e mais caixas de suprimentos essenciais foram empilhadas umas sobre as outras. Elas encheram o corredor. Naquele momento o velho atendeu a porta e pensou que era o locador. Ele logo prometeu que ia pagar o aluguel na próxima semana, mas quando deu uma boa olhada o velho percebeu que era Jian. Além disso, tinha caixas que lotavam o corredor e se estendia pela escada, o que confundiu ainda mais o velho. O protagonista promete explicar mais tarde e acrescentou que eles precisavam colocar essas caixas dentro antes que os vizinhos as vissem. Depois de alguns minutos de levantamento, eles conseguiram colocar tudo. O velho ficou impressionado com o fato de Jian nem parecer cansado. Enquanto isso, nosso garoto estava apenas examinando a sala e analisando se seria um abrigo de emergência adequado. E era. A porta da frente era sólida o suficiente. Em seguida ele pediu ao velho que ouvisse atentamente o que ele estava prestes a dizer. O protagonista explicou que os suprimentos devem ser usados com sabedoria, pois devem durar cerca de meio ano. A partir de amanhã algo vai acontecer. Quando Jian estava prestes a entrar em mais detalhes, ele parou surpreso. Nosso garoto ficou paralisado com uma foto exibida na sala. A garota na foto era Shanshan. Ela foi uma das melhores amigas do protagonista e esteve com ele durante o apocalipse. Mas infelizmente Shanshan também foi eliminada pela ex-namorada de Jian. Nesse momento o protagonista prontamente perguntou ao velho se a garota na foto se chamava Men Shanshan. Isso confundiu ainda mais o velho, pois ele nunca havia mencionado o nome dela para Jian. A expressão do herói escureceu e ele perguntou apressadamente onde estava a garota. O Sr. Li respondeu que ela ainda estava na escola enquanto eles estavam arrumando o papel de transferência. Jian se lembrou de quando Shanshan expressou seu arrependimento por condenar seu avô nos primeiros dias do apocalipse. Pelo que ele conseguia se lembrar, o avô de Shanshan acabaria arriscando tudo para salvá-la. O velho corajosamente invadiu sua escola infestada de zumbis e conseguiu salvá-la, mas faleceu no processo. Nesse momento o protagonista promete a Shanshan que não vai deixar ela ter nenhum arrependimento. Então ele se virou para o velho e declarou que a casa não estava mais à venda. O avô inocente entrou em pânico pensando que Jian estava desistindo do negócio, mas nosso garoto falou algo mais difícil de engolir. Ele contou que o mundo se transformaria em um inferno e agora eles precisavam pegar Shanshan e transferi-la para um lugar mais seguro. Essa declaração repentina apenas confundiu ainda mais o velho. O protagonista estava com tanta pressa que não conseguiu levar em consideração a incredulidade do apocalipse. Era difícil explicar o que estava prestes a acontecer para um homem velho. Por isso ele usou um termo mais compreensível para fazer-lhe imaginar o quão trágico e aterrorizante é.
Ele pergunta se o homem conhece o que é passar fome. Lee responde que entende, mas não consegue imaginar que num mundo pacífico e próspero isso aconteça. O protagonista percebe que nenhuma palavra poderia convencer o velho a confiar nele, então simplesmente teve uma ideia e sugou todas as caixas de suprimentos de volta para seu anel de armazenamento. Ele até incluiu todo o resto na sala. Quando terminou, o velho estava olhando para uma sala vazia e espaçosa. Não havia outra palavra para descrevê-lo além de achar que Jean é um mágico. O protagonista entrou na onde e começou a contar que tinha superpoderes e podia ver o futuro, então o velho precisava ouvir tudo para sobreviver e salvar Shanshan. O próximo passo foi tirar a garota daquela escola. Depois de algum tempo, o protagonista estava correndo com o carro. A boca do velho ainda estava bem aberta e seus olhos se fixaram no jovem. Para chegar lá o mais rápido possível, o protagonista dirigiu como um louco, como se as leis de trânsito fossem apenas sugestões. Eles chegaram na escola e saíram do veículo. Enquanto isso, dentro da escola havia uma jovem cercada por alguns outros alunos. Shansha levou um tapa no rosto de outra garota. Essa mulher dizia não entender como Zhang Xiaoxin gostava dela. Shansha insistiu que ela nem queria ficar com esse cara. De repente, outra garota interveio e a chutou no estômago. As meninas revezaram batendo nela por ciúme de toda a atenção que Shansha estava recebendo por causa de sua beleza. De repente, elas ouviram a voz do velho. Li não aguentou ver sua neta em uma posição tão dolorosa. Aquelas mulheres voltaram sua atenção para o vovô correndo em direção à neta. Foi quando um cara feio ficou em seu caminho dizendo ao velho para dar um passo atrás e deixar as meninas resolverem seus negócios. O homem loiro mostrou suas armas e lâminas contundentes. O velho não hesitou em atacar mesmo quando ameaçado com facas. Um dos bandidos ergueu seu bastão de aço apontando para a cabeça de Lee. Teria sido um ferimento bastante severo se o bastão tivesse atingido. Mas o protagonista decidiu intervir a tempo, interrompendo o ataque dos valentões. Ele olhou e sentiu que os jovens ainda estavam aprendendo a ser bandidos. Os outros dois voltaram sua atenção para Jian e pensaram que ele era o irmão mais velho de Shanshan ou algo assim. Os valentões presumiram que era um alvo fácil, mas nesse momento nosso garoto deu apenas um chute e o pobre bandido voou para o ar parecendo ter sido lançado por um canhão. Olhando para o destino do primeiro bandido, os outros dois hesitaram por um momento. Eles acharam que Jian era treinado em combate, mas pensaram que o venceria se eles fossem atacar juntos. Nesse momento, o protagonista deu um olhar frio e calculista. O primeiro a fazer um movimento foi o do bastão e eles fez um balanço tentando acertar a cabeça de Jian. Nosso herói facilmente esquivou e sentiu que seu novo corpo já estava se mostrando útil depois de tomar essas poções e aprimorar suas habilidades físicas. Sua reação à velocidade foi aumentada. Ele agarrou o bandido que tentou bater na cabeça dele e o puxou pelo colarinho. Em seguida o jogou direto no chão duro e frio. Esse golpe foi o suficiente para o valentão perder a consciência. Aproveitando a chance, o segundo valentão correu com uma faca na mão. Jian redirecionou a arma e olhou para o valentão loiro com seus olhos inabaláveis. Ele nem sequer quebrou o contato visual enquanto preparava a perna para outro chute. Desta vez ele chutou o bandido restante na lateral da perna. A força era tão poderosa que fez o valentão desistir. A queda acabou terminando com o cara e ele bateu no chão com bastante força. Em apenas alguns segundos os aspirantes a bandidos foram tratados adequadamente. Os únicos obstáculos restantes à sua frente eram as garotas. Depois do protagonista passar pelo apocalipse, ele se tornou um defensor da igualdade de direitos. Então ele deu um tapa no rosto daquela garota. Ela não estava esperando por isso e a força por trás desse tapa era bastante séria. Isso a fez tremer e sua bochecha ficou vermelha. Em seguida o protagonista observou a outra garota que gostava tanto de puxar o cabelo de Shanshan. Pensando nisso, ele deu a ela um gostinho de seu próprio remédio. Jian não soltou o cabelo da garota embora ela implorasse. De repente ele puxou a faca que pegou do bandido e a colocou contra o pescoço da garota. Ela começou a chorar com medo do que ele poderia fazer. Logo todos os espectadores na área ouviram um corte nítido e um grito estridente. As meninas assistiram horrorizadas o resultado do que o protagonista acabou de fazer. De repente a mulher caiu de joelhos e percebemos que apenas seu cabelo foi cortado. A garota se sentiu humilhada e parece que ela ainda não aprendeu a lição. Nesse momento a garota gritou que não deixaria o protagonista fugir depois de fazer sua sujeira assim. Mas ele não prestou atenção às ameaças vazias dela e apenas jogou as mechas de cabelo sobre a garota. Jian fez isso enquanto dizia que lhe fez um favor, pois o cabelo comprido seria apenas um fardo em um futuro próximo.
Todos ficaram confusos com suas palavras enigmáticas, mas ele garantiu que ter cabelo curto poderia salvar a vida dos valentões nos próximos dias. Então Jian se virou para Shanshan com muita familiaridade, dizendo a ela que eles tinham que ir agora mesmo que ela não soubesse para onde. O velho convenceu sua neta a embarcar no carro de Jian imediatamente. Já dentro do veículo, seu avô explicou que ela não viria mais para a escola. O velho explicou que uma fome maciça estava chegando e a sobrevivência teria que ser sua prioridade. Shanshan não estava acreditando e pensou que seu avô tinha caído em uma daquelas notícias falsas. O protagonista observou os dois brigarem enquanto a garota temia que seu avô tivesse acabado de ser enganado por algum dinheiro. Jian estava feliz em ver Shanshan segura e prometeu a si mesmo mantê-la segura nesta nova vida. Enquanto isso, o avô e a neta continuaram discutindo. O protagonista se intrometeu e confessou que a informação sobre a suposta fome veio dele. A garota ouviu isso e percebeu que ela nem sabia para onde esse cara estava levando ela. Jian se apresentou adequadamente e disse que Shanshan poderia chamá-lo de irmão. Ela agradeceu por enfrentar os valentões em sua escola. Jian garantiu que aqueles caras não teriam muitos dias vivos. Agora Shanshan estava curiosa para saber se realmente havia uma fome chegando. Então Jian finalmente confessou que havia inventado a história da fome para tornar mais fácil para o velho entender. A garota riu e disse que uma fome em tempos de paz modernos seria quase impossível. Nesse momento, nosso herói esclareceu que o que realmente estava por vir nos próximos dias era o apocalipse, o fim da civilização moderna como eles conhecem. Ouvir isso faria qualquer um se sentir louco e a garota gritou em choque. Jian, olhando para o relógio, calculou que deveria ser hora de verificar as notícias na internet para ver os sinais iniciais do fim dos tempos. Nesse momento, Shanshan puxa o telefone e verifica as notícias. Ela se depara com um vídeo de um homem estranho sendo detido pelas autoridades em uma estação de trem lotada. Algumas pessoas disseram que era raiva e o cara estava mordendo outras pessoas, mas o homem parecia lúcido o suficiente para recitar algumas coisas sombrias sobre uma fumaça com um cheiro estranho. No vídeo, o detido resistiu e tentou morder mais pessoas como se fosse um cachorro. Foi praticamente um caos, exatamente como Jian esperava. Os sinais iniciais do apocalipse já estavam em pleno andamento e amanhã marcará o primeiro dia oficial do apocalipse. O protagonista conta que uma poluição tóxica começará a cobrir várias províncias, incluindo a província B. Todos os tipos de seres vivos serão afetados por essa poluição desconhecida. Chegará a um ponto em que uma parcela significativa da população vai se transformar em zumbis irracionais vagando pelas ruas em busca de sua próxima presa. Quanto à outra parte que sobrevive à poluição, eles não serão poupados pela crueldade daqueles zumbis famintos por carne e depois de serem eliminados a vítima também se tornará um deles. Shanshan faz parte da nova geração e o protagonista diz que ela deve ter uma ideia geral de como são os zumbis. A garota realmente tem algumas ideias baseadas em filmes e cultura pop em geral, mas é difícil acreditar que isso vai acontecer de verdade. O protagonista responde que daqui a uns dias ela não achará a ideia tão inacreditável. Nesse momento o trânsito estava parado, até a pista de emergência estava bloqueada e ruim. O velho estava começando a surtar porque Jian tinha acabado de mencionar zumbis e agora eles estão praticamente estacionados. O protagonista garantiu que eles deveriam estar seguros por enquanto, mas mesmo que os zumbis não consigam assumir tudo por alguns dias, a possibilidade de um pequeno surto nas proximidades não seria impossível. De repente um carro de luxo acelerou pela pista de emergência passando por todos. Quando o tráfego mudou um pouco, o carro de luxo aproveitou a oportunidade para cortar o protagonista. O cara estava dirigindo tão rápido e imprudente que Jian quase bateu nele se não tivesse freado. O cara não tinha noção e apenas cortou a pista de emergência como um louco, colocando todos em risco. Mas o protagonista se recusou a engolir o desrespeito que recebeu e simplesmente bloqueou o caminho que o cara pretendia entrar. O carro de luxo parou ao lado da janela de Jian e começou a xingar. O velho aconselhou nosso garoto que eles deveriam apenas evitar problemas por enquanto, pois o motorista imprudente parecia rico e poderoso. O protagonista não se importava e definitivamente não hesitaria se o cara tentasse causar problemas. Uma hora se passou e eles ainda estavam presos naquele engarrafamento. Olhando para a traseira, parecia que as dores de cabeça ainda não haviam parado, pois o carro de luxo de antes estava tentando cortar mais uma vez. Jian estava realmente começando a ficar estressado. O pirralho rico simplesmente não deixaria passar quem quer que tenha o atrapalhado. Ele certamente é uma pessoa desequilibrada que voluntariamente colocou sua vida e veículo em risco apenas para ser desagradável. O velho novamente pediu ao prota que simplesmente deixasse para lá e não se envolvesse mais.
O Jian do passado provavelmente teria deixado esse cara escapar, mas o apocalipse está previsto para amanhã e não haveria mais necessidade de tolerar canalhas como aquele pirralho rico. Nesse momento o protagonista avançou fazendo o pirralho rico quase cair na colina próxima. O mimada ligou imediatamente para a polícia de trânsito pedindo as imagens de vigilância porque ele queria rastrear Jian. Depois de algum tempo o protagonista finalmente chegou no seu terreno, eles saíram do carro e Shanshan comentou que todo o lugar parecia um pouco demais. Nosso garoto disse aos dois para descansarem um pouco porque a partir de amanhã tudo o que eles acreditavam seria virado de cabeça para baixo. Apesar de dizer isso, ele parecia muito tranquilo e confortável. Na manhã seguinte o protagonista já estava bebendo café enquanto olhava pela janela. Shanshan tinha acabado de acordar e encontrou Jian por perto. Ela disse que fazia muito tempo que não dormia bem e não ter aulas matinais era uma sensação libertadora. Já que ela já estava acordada, o protagonista fala que seria um excelente momento para levá-la em um passeio pela fortaleza. Eles buscaram o vovô e Jian deu a eles um tour pelas instalações onde todas as paredes eram feitas de concreto. Cada portão não desmoronaria sem o uso de armamento pesado, pois eram controlados remotamente, feitos de aço sólido de 3 centímetros de espessura. O protagonista também os lembrou de que ninguém além dos três teria permissão para entrar na fortaleza sem a permissão dele. Shanshan interpretou isso como deixar os outros sobreviventes serem eliminados pelos zumbis. O protagonista não respondeu abertamente, ele apenas os convidou a vir para o próximo local e explicou cuidadosamente que com o apocalipse em andamento a natureza humana se tornaria ainda mais imprevisível do que já era. O mal dentro do coração das pessoas seria ampliado e a compaixão só os ferraria no futuro. Então ele levou os dois para ver um local que ele havia construído. Parecia um complexo de apartamentos cercado com vários contêineres. Jian explica que caso ele não estivesse por perto e os sobreviventes viessem procurar ajuda, eles poderiam ser alojados nesta zona como abrigo temporário sem sua permissão explícita, mas é proibido que qualquer pessoa entre na sua fortaleza sem sua autorização. O velho imediatamente concordou. A próxima parada do passeio seria o armazenamento de alimentos, onde ele também apontaria como a comida seria racionada para outras pessoas. Nesse momento o trio entrou no armazém cheio de pilhas e pilhas de itens essenciais. Parecia uma visão absurda. O protagonista olhou para eles e ativou o olho da mente para verificar seu status de hostilidade. Felizmente Jian viu rostos felizes no topo de suas cabeças e presumiu que isso era um sinal de confiança. Então ele continuou explicando enquanto ativou o anel e tirou as armas do armazenamento. Jian explicou que as armas eram a coisa mais importante neste apocalipse. Então ele entregou a Shanshan uma besta e ao velho uma espingarda. Nosso garoto os lembrou de garantir que essas armas permaneçam sob seu controle, nunca caindo nas mãos de outra pessoa. A segurança das armas era uma obrigação. Nesse momento Jian recebeu uma notificação sobre uma nova tarefa do sistema. Depois de se reunir com Shanshan, ele recebeu outra missão para se reunir com outro ex-camarada chamado Zanshi. Esta notificação foi um grande choque para o protagonista e ele viu uma seta indicando a localização de Zan. Nosso garoto ficou feliz porque ele já estava planejando encontrar seus velhos amigos. Então isso foi bom. Antes de sair para assumir a missão, ele disse à dupla para lembrar as regras e nunca pensar em violá-las. Eles perguntam para onde Jian estava indo. O herói entrou em seu carro e respondeu que sairia para recrutar uma equipe. A seta gigante indicando a localização do Zan e parecia estar apontando para um bar KTV. Dentro de um dos quartos um grupo de amigos estava se divertindo bebendo e cantando karaokê. Zan era o cara de cabelos prateados. Ele tropeçou bêbado para fora da sala e foi em direção ao banheiro. Depois disso o cara saiu e acabou acidentalmente esbarrando em uma garota. Foi um leve solavanco, mas a garota parecia extremamente irritada. Sem pensar muito, Zan imediatamente se desculpou. Mas a escolta da garota não aceitou bem a coisa toda e logo chutou Zan. O amigo do prota estava muito bêbado e acabou caindo sobre uma parede próxima. Seu amigo correu para o lado dele para verificar se Zan estava bem. O carinha teve coragem de defender seu amigo gritando com o bandido violento por se comportar de forma tão agressiva. O cara não estava acostumado que as pessoas respondessem a ele, especialmente na frente de sua garota. O bandido ficou furioso e levantou o amigo de Zan pelo colarinho. Zan percebeu a situação se agravando e tentou seu melhor para se levantar e admitir que ele era o culpado. Então implorou ao bandido para não bater em seu amigo. De repente um membro da equipe da KTV estava andando por perto e a comoção chamou sua atenção.
Parecia que as brigas eram bastante comuns neste bar, já que pessoas bêbadas simplesmente não conseguiam guardar as mãos para si mesmas. O funcionário decidiu intervir para tentar separar a briga e pediu a ambas as partes que se acalmassem. O bandido pareceu ofendido por ser parado e considerou isso um desrespeito. Ele disse que até mesmo o dono da KTV não ousaria tocar em suas roupas. Agora o funcionário se tornou o alvo da raiva do bandido. Então ele silenciosamente gesticulou para Zan e seu amigo se apressarem e saírem. O bandido exigiu que o chefe do bar aparecesse ou ele fecharia o lugar. O funcionário tentou diminuir a confusão, mas parecia ineficaz. Nesse momento, Zan e seu amigo invadiram a sala dos seus amigos como se estivessem sendo perseguidos por um animal selvagem. Todos os outros amigos estavam naturalmente curiosos para saber o que estava acontecendo e por que estavam com tanta pressa. O de óculos contou que eles basicamente esbarraram em um bandido bêbado que ameaçou espancá-los muito. Eles tiveram sorte que um dos funcionários foi perspicaz e gentil o suficiente para acalmar a comoção. Um de seus amigos se levantou dizendo que eles deveriam ter lutado. Ele queria ligar para outros caras de seu departamento para retaliar esses bandidos. Impediu aí amigo dizendo que procurar problemas quando eles tinham menos de um ano até a formatura seria uma jogada estúpida. Eles deveriam continuar cantando e comemorando. Então eles fizeram exatamente isso. Um tempo depois o problema continuou procurando por eles. Nesse momento o cara bêbado apareceu com todo o seu grupo. Os meninos ficaram naturalmente surpresos ao ver que um grupo de caras desconhecidos entraram na sua sala. O bandido bêbado apontou para Zan e disse a seus subordinados para agarrar todos. Os universitários não ousaram resistir por medo de escalar a violência, então eles se renderam. Nesse momento eles viram o estado do funcionário que tentou intervir antes. Então o amigo Durão de Zan provocou o bandido dizendo para deixá-lo fazer um telefonema. De repente o cara pegou uma garrafa de uísque e acertou o amigo de Zan na cabeça. A bebida e o líquido vermelho se misturaram enquanto escorriam para o chão. Nesse momento um carro familiar parou na entrada do bar. O protagonista saiu de seu carro com um sorriso animado porque ia ver um de seus velhos amigos. Ele se divertiu com o fato de que ia encontrar a versão de estudante universitário de Zan. Logo nosso garoto entrou nas instalações guiado pela equipe de primeira linha.